Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor no texto de Romanos 12, versículo 18. Vamos ler desde o versículo 17, que facilita o nosso entendimento. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Aleluia. E o tema dessa mensagem que eu quero trazer às irmãs e aos irmãos, a título de nosso aprendizado como cristãos, é um aprendizado para a vida. Como lidar com os conflitos? Como lidar com os conflitos? É praticamente impossível nós vivermos sem nenhum conflito. Onde duas pessoas estão juntas, vai haver sempre algum nível de conflito. Embora tenhamos mais ou menos tempos de paz, mas muitas vezes vamos vivenciar os conflitos. E os conflitos, irmãos, fazem parte da natureza humana, porque o homem é carnal na sua essência e precisa da graça de Deus para que ele possa agir, pensar, viver de uma maneira diferente do que a sua natureza normal lhe impulsiona. Nós poderíamos refletir sobre esse tema, falando sobre as inimizades que às vezes se formam dentro da nossa família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, casamentos que vêm a ser desfeitos porque as pessoas não sabem lidar bem com os conflitos. Há conflitos no trabalho, há conflitos com desconhecidos. Nós a todo momento somos desafiados a exercer o caráter de Cristo em nossas vidas. E os conflitos provam o caráter de Cristo em nossas vidas. De maneira que eu quero resumir a palavra apenas com o contexto bíblico. Não quero tratar sobre o nosso conceito do dia a dia, mas o conceito bíblico de como lidar com conflitos. Quero mostrar aos irmãos que o conflito, a contenda, a guerra, a divisão faz parte de uma característica do homem natural, do homem carnal, da sua forma natural, corrompida pelo pecado. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais e viveis, como ele diz aqui, segundo os homens? Portanto, Paulo estava se referindo, se os irmãos depois lerem o contexto de 1 Coríntios, estava se referindo a uma igreja poderosa. A igreja em Corinto era uma igreja poderosa em tamanho, era poderosa em dons espirituais, era poderosa em líderes. Havia mestres, havia profetas, havia variedade de línguas, havia operação de maravilhas no meio da igreja de Coríntios. Mas também havia divisão, havia contenda, havia dissensão, havia discussões, havia desentendimentos. Quando Paulo se dirige àquela igreja, ele diz assim: vocês não são tão carnais? Se ainda há essas coisas em vocês são carnais, não são espirituais. O fato de você falar em línguas estranhas e de profetizar não demonstra espiritualidade. A espiritualidade é algo que precisa ser desenvolvido pela presença do Espírito de Deus em nós. Então o fruto que vocês produzem de contenda, de divisão, não reflete
a natureza carnal que ainda predomina, portanto, precisamos entender que toda contenda, divisão, briga, confusão entre nós reflete uma natureza carnal que precisa ser trabalhada pelo Espírito de Deus, e resta a nós entendermos o quanto precisamos ser trabalhados, porque Deus não aceita homens de coração duro. O Senhor nos convoca a termos um coração quebrantado e contrito, porque Ele diz a palavra, habita o céu dos céus, acima de tudo, mas também habita com quebrantado e contrito de espírito. Então, precisamos entender que esta ocorrência entre nós nada mais reflete do que nossa carnalidade, nossa vida humana plena, quando não damos lugar ao Espírito de Deus agir em nós e através de nós. Diz aqui ainda que quero transmitir aos irmãos. Deixa eu só ajustar aqui para não estar... E o primeiro ponto do que eu queria tratar com os irmãos a respeito dos conflitos é que há conflitos também dentro do povo de Deus. Isso não é uma coisa nova. Se alguém pensa que os desentendimentos que há em meio ao povo de Deus é algo novo, é algo específico da igreja em Corinto, por exemplo, ou da congregação Esperança, aqui onde nós estamos, os irmãos vão perceber que aonde há aglomeração e aonde há níveis espirituais diferentes, né? Alguns mais consagrados, mais espirituais, mais tratados por Deus, outros mais novos na fé, outros que, embora antigos da igreja, não se deixaram transformar por Deus, há conflitos. Por exemplo, nós vemos 1 Coríntios 1:11, exatamente tratando dessa confusão na igreja de Corinto. Paulo disse que ele foi comunicado pelos da família de Cloé que havia contenda entre os irmãos da igreja em Corinto. Então, a igreja em Corinto, como falamos, embora tão poderosa em alguns aspectos, demonstrava contendas internas entre eles. E Paulo, como sendo a autoridade sobre aquela igreja, foi notificado para que algo pudesse ser feito em relação àquilo. Outro lugar que demonstra esses conflitos, às vezes não por preferências pessoais, no caso da igreja em Corinto, o que predominava era um conflito de preferências. Alguém preferia ser liderado por Paulo, outros preferiam ser liderados por Apolo. Essas diferenças pessoais e opiniões pessoais podem existir, mas não podem interferir no andamento da obra, porque a obra possui liderança, e a liderança, apesar de nem sempre concordarmos, precisamos somar forças, precisamos ajudar, precisamos nos empenhar, orientar, opinar, às vezes ajudar em decisões, mas ajudar para que haja um único foco, um único propósito. Mas a igreja em Atos capítulo 15 também sofreu conflitos porque haviam divergências doutrinárias. Nós vimos em Atos 15, versículo 1, que alguns irmãos que desceram da Judéia ensinavam os gentios que eles deveriam ser circuncidados, conforme Moisés, para poder serem salvos. E diz aqui que, tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveram Paulo e Barnabé que iriam a Jerusalém aos apóstolos para que fossem ouvidos sobre esta questão. O que aconteceu ali? Alguns homens carnais dentro da igreja resolveram começar a ensinar doutrinas que chocavam contra a doutrina do Evangelho. E houve contenda de Paulo e de Barnabé com aqueles homens, houve discussão. Houve um momento em que eles disseram: vamos debater as ideias, porque havia um erro
E a igreja não podia estar sujeita ao erro, e os líderes responsáveis debateram e chegaram à conclusão: vamos a Jerusalém para esclarecer. Mas houve uma diferença de opinião e houve discussão. Não que isto esteja correto, mas quero mostrar aos irmãos que isto é algo possível de acontecer. Então houve a ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém, ali os discípulos reunidos. Diz Atos 15, 7. Também houve contenda entre eles. Eles discutiram sobre aquilo. Foi quando Pedro, como o líder que Deus havia, um dos líderes, Pedro era um, Tiago, irmão de Jesus, era um outro líder. Pedro se levanta com a autoridade que Deus havia lhe dado e o mover do Espírito de Deus na vida dele, e disse: irmãos, parem. Vocês sabem que há muito tempo Deus me chamou entre vocês para ir pregar aos gentios. E Deus me mostrou que nós deveríamos recebê-los, dando a eles, inclusive, o batismo com o Espírito Santo. Por que agora vocês querem impor uma doutrina que não é a que o Senhor ensinou? Não vamos fazer assim. Acabem com isso. Vamos recomendar apenas que eles se afastem do que é sacrificado a ídolos, da carne com sangue, da prostituição, para não causar escândalo entre os irmãos que são judeus. E ali a questão foi resolvida, esclarecida com maturidade, mediação e sabedoria espiritual. Em algum momento Paulo diz aos irmãos: por que vocês levam contendas internas da igreja para serem resolvidas entre tribunais aí fora, entre as pessoas de fora? Por que há entre vocês contenda? Por que vocês não sofrem o dano para que a contenda cesse? Esta foi a palavra de Paulo. Mas nós nos revestimos de tanta dureza de coração, de tanta carnalidade, que nós não só trazemos os conflitos para dentro da casa do Senhor, como muitas vezes levamos o conflito para quem não tem nada a ver, falamos, compartilhamos, tentamos arregimentar pessoas para nos apoiar nas nossas razões, alimentamos o conflito e às vezes levamos o conflito para fora. Às vezes é notícia aí, igrejas grandes brigando por causa de uma coisa, por causa de outra. Que testemunho nós damos? Paulo disse à igreja: não há entre vós algum sábio que possa mediar e resolver o conflito. Então, nós vimos que mesmo na igreja primitiva haviam desentendimentos, mas que eram revertidos, resolvidos com base na autoridade daqueles a quem Deus entregou a liderança e mediados pela sabedoria que o Espírito de Deus dava. Mas quero mencionar também que às vezes até entre líderes há conflitos, porque embora líderes sejam homens de Deus, mas ainda tem carne, e nenhum líder, por mais espiritual que possa parecer, por mais alto da graduação de fé, deve deixar de vigiar. Se os irmãos continuarem crescendo na fé e se tornarem cada vez mais gigantes espirituais, precisam lembrar de vigiar sempre, porque a carne vai estar todo o tempo ali do lado, batendo na porta. Veja o que acontece em Atos 15, 38 e 39, quando Paulo e Barnabé, dois amigos de trajetória, dois missionários, andaram juntos, pregaram juntos, apanharam juntos, fugiram juntos, fizeram muita coisa juntos, mas Barnabé tinha um sobrinho por nome João Marcos, e ele na primeira viagem acompanhou Barnabé e Saulo. Quando foi no meio do caminho, João Marcos, por algum motivo, ficou indisposto a continuar, não quis mais continuar a viagem. Não era, talvez naquele momento, não tivesse preparado. Tem gente, os irmãos já conheceram alguém que se mete a fazer a obra de Deus sem estar preparado? É aquela pessoa que está empolgada, mas não está preparada. Era João Marcos. Aí ele entrou junto com Barnabé e Saulo no trabalho. Quando o trabalho pesou, João Marcos disse: não dá mais para mim, vou-me embora. Aí na segunda viagem, talvez ele tenha se empolgado de novo, quis ir de novo, aí Paulo disse: não,
Você na primeira vez não veio conosco, agora eu não vou lhe levar. Aí Barnabé, não, é meu sobrinho, vamos junto e tudo. Aí Barnabé e Paulo se desentenderam. A Bíblia diz aqui no capítulo 15, versículo 38 e 39, que foi tal a contenda entre os dois, que eles disseram, Paulo, Barnabé deve ter dito a ele, ou Paulo a Barnabé, irmão, não tem mais condição de fazer. Tu quer levar o Marcos? É tua família? Então, tu vai com ele, vai fazer a obra para lá, eu vou com outro, pegou Silas, né? Eu vou para outro lado, se separaram. Como dois andarão juntos se não tem acordo? Deixaram de ser irmãos? Não. Deixaram de se amar? Não. Deixaram de se respeitar? Não. Mas como tinham uma divergência de opinião insolúvel, para não viver em contenda, em conflito, preferiram então trabalhar separadamente. E este é um princípio de vida que nós podemos entender como um jugo. Como você quer casar com um homem ou você quer casar com uma mulher cujos pensamentos não se alinham aos seus? Você gosta, você, por exemplo, tem um chamado missionário. Seu empenho é estar na tribo de índios. Você vai casar com uma mulher que quer viver no shopping? Há consenso entre vocês? Você precisa considerar, será que o amor vai ser suficiente para, quando passar a fase da paixão, ela abrir mão de estar lá na tribo, ou eu abrir mão de estar na tribo, ou ela abrir mão de estar no shopping para estar lá comigo? Será que vai dar certo? Talvez isso seja um julgo irreparável. Precisa ponderar. Eu vou fazer sociedade com alguém, não é crente. Eu sou crente e servo de Deus, quero fazer meu trabalho corretamente, mas o meu sócio quer agir com propina, com falsidade, irregularmente. Eu sei disso. Aí eu vou acertar a minha sociedade com ele, porque eu acho que ele é meu amigo. Eu vou chegar a um ponto de que vai haver um conflito, e das duas uma, ou eu aceito fazer do jeito dele, ou ele aceita fazer do meu jeito, ou para não brigar mais a gente divide e acaba a sociedade. Não é assim que funciona? Um jugo desigual. Um jugo desigual. Paulo fala do jugo desigual quando fala de casamento cristão. Ele diz, não há possibilidade de ideias divergentes, porque vai ter conflito. Portanto, se eu me amarro, no caso do casamento é uma união indissolúvel, eu vou ter que dar um jeito de me resolver. Mas em outras condições, contratos de trabalho, uma sociedade missionária como a de Paulo e Barnabé, pode ter esta solução, meu irmão. Para nós não brigarmos, você fica para lá e eu fico para cá. Às vezes dentro da igreja precisa ver isso. Nós convivemos com os irmãos, podemos amá-los, respeitá-los, conviver com eles, mas não precisamos tê-los dentro da nossa casa. Às vezes nós precisamos manter uma distância saudável para que haja uma boa convivência. Quando eu era jovem, lembro de um irmão que dentro da igreja ficou muito ligado comigo. Eram uns irmãos ali que estavam no trabalho, que estavam em oração. Mais uma vez eu o convidei para estar lá em casa, almoçar, e daquela hora eu percebi que ele entrou no meu quarto sem eu lhe autorizar. Foi lá no banheiro, abriu, pegou um perfume, passou o perfume, veio e disse, não, sem eu mandar. Aquilo para mim foi invasivo demais, embora eu tivesse uma grande consideração e amizade com o irmão. Entendi que não deveria mais trazê-lo à minha casa, para que eu não me chateasse com ele. Então, continuei amigo do irmão, continuei fazendo o trabalho do Senhor, orando, mas o limite eu coloquei. Meu limite era a igreja. Não podia mais deixá-lo, trazê-lo à minha casa para estar dentro de um limite que iria me perturbar e eu iria ter conflito com ele. Então, naquele momento eu soube discernir, embora jovem e novo na vida cristã, vamos dizer assim, mas eu soube discernir até onde a minha convivência com aquele irmão poderia ser saudável e a partir de onde poderia ser danosa. Portanto, eu
continuei, trabalhávamos na mocidade juntos, íamos evangelizar juntos, orávamos e nos alegrávamos na presença do Senhor juntos, cantávamos na presença do Senhor juntos. Ele ia à minha casa algumas vezes de maneira um pouco mais social, mas não mais a intimidade da minha casa, porque a partir dali aquela convivência se tornaria tóxica para mim e poderia destruir a nossa amizade e trazer conflitos que iriam nos comprometer, inclusive no trabalho do Senhor. Então há que nós também fazermos como Paulo e Barnabé. As diferenças, muitas vezes, que não puderam ser conciliadas, para que não houvesse conflito, houve um limite. Paulo encontrava Barnabé muitas vezes na igreja de Antioquia, com certeza se saudavam, sentavam para contar boas histórias, mas viajar juntos com Marcos era um limite que eles não deveriam ultrapassar. Os irmãos entenderam? Então há que, dentro de nós lidarmos com os conflitos, precisamos saber os limites, e para cada um há um limite. Quantos outros irmãos vão à nossa casa e não agem como meu irmão agiu naquele dia? Alguns irmãos dizem: meu irmão, eu estou aqui precisando ir ao banheiro, ou eu preciso, os irmãos me conseguem um pouquinho de perfume ou de desodorante, eu vim despreparado, então não tem problema. Quem de nós negaria isso? Ninguém. Mas às vezes a maneira de ser de um ou de outro nos leva a sabiamente impor limites. E aí há uma diferença. Alguns que o limite pode ser um pouco mais, um limite um pouco menos. Você vai sondar e avaliar o que é melhor para que haja uma convivência pacífica, razoável. Continuando aqui, Gálatas 2:11 mostra o momento em que Pedro chegou a Antioquia, e na Antioquia Pedro começou a conviver com os crentes que não eram judeus, eram crentes gentios. E ali Pedro comia com eles, andava com eles. Aí veio de Jerusalém um grupo de crentes judeus. E aí Pedro se afastou dos gentios para não causar conflito com os judeus. Paulo não gostou daquilo. Paulo chegou para Pedro e disse para ele claramente: olha, tu não devia ter deixado os irmãos. Como é que tu, agora porque chegaram esses, tu deixou aquilo? Isso não se faz. E Pedro e Paulo tiveram, diz aqui no versículo 11 de Gálatas, que Paulo resistiu a Pedro porque ele mereceu repreensão. A gente pode chamar assim, não foi uma briga, claro, mas uma palavra necessária. Houve uma diferença de entendimento e dois gigantes da fé precisaram se tratar cara a cara. Paulo poderia não ser o apóstolo que seguiu, que acompanhou Jesus. Pedro tinha sido, deveria ter preservado aquilo que o Senhor ensinou, mas como todo homem carnal, Pedro teve um momento que não enxergou claramente como deveria agir, e foi preciso Paulo chegar e falar com ele. Às vezes, irmãos, nós precisamos saber ouvir e aceitar a advertência. Embora Pedro pudesse dizer: não, tu está me chamando a atenção de mim? Quem tu é, Paulo? Nem com Jesus tu andou. Eu andei com Jesus. Não foi assim que aconteceu. Pedro ouviu, entendeu, e ali cessou a contenda com aquele entendimento entre eles. Mas houve, entre grandes líderes, pais da fé, para nós entendermos que vamos lidar com conflitos, mas precisamos saber lidar com eles, colocando limites e chegando a entendimentos com sabedoria espiritual. E aí você vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Como a Bíblia recomenda vivermos. Filipenses 2:3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória. Precisamos aprender a valorizar o irmão. Precisamos aprender a ter cuidado com o irmão, como diz 1 Timóteo 2:8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda.
Não é a vontade de Deus para nós contenda de nenhum tipo. Quando nós oramos, levantamos as mãos ao Senhor e o adoramos, as nossas mãos não devem estar sujas de contenda. As mãos têm que estar santas, limpas, não pode estar suja por contendas. Portanto, requer de nós uma atitude. Mais uma palavra sobre isso, Romanos 12, 17 a 20. Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então a Bíblia mostra a necessidade de nós cada dia mais zelarmos, é de nossa responsabilidade. O quanto estiver em vós, tede paz. Então, na casa de Deus, quanto mais maduro eu sou, mais paz eu busco, menos conflito eu busco, mais resolução eu busco, né? Então, isto é importante para nós vivermos, porque faz parte do amadurecimento espiritual eu me tornar alguém capaz de lidar bem com os conflitos. Agora, como lidar com o conflito? O conflito está estabelecido. Como lidar com ele? O primeiro passo que a Bíblia diz, acima de todos, eu preciso aprender a lidar com o perdão. A solução prioritária para o conflito na nossa vida, na casa de Deus, na nossa casa, no casamento, na família, onde nós estivermos, é termos um coração aberto para perdoar. Porque não perdoar traz uma carga muito grande sobre nós. Eu me lembro uma ocasião que eu servia com um pastor e ele foi chamado para orar por alguém, uma família que ele conhecia. A matriarca estava internada, já faz bastante tempo, eu não lembro se os irmãos já viram falar, ouviram ali no canto, ali naquele retorno da Coab, havia ali uma clínica, se era São Lucas, eu não lembro, uma antiga, foi demolida, hoje tem um terreno ali, vão construir uma outra estrutura hospitalar. Mas nessa clínica, esta senhora estava internada, uma pessoa de uma família bem, com muito boas condições, mas ela já idosa, num leito de enfermidade, completamente absorvida em depressão, ela estava numa depressão gravíssima, por isso internou, e ele foi chamado, ele estava numa situação grave, e pensaram que ela não ia resistir muito tempo, então chamaram a família toda, aquilo que a gente costuma fazer, né? Mandaram, vieram alguém de fora, e uma filha que tinha, acho que mais de 20 anos, a filha era brigada com ela, porque casou com um rapaz que ela não queria, e ela guardou aquela, nunca aceitou e guardou a mágoa da filha, expulsou a filha e não quis falar, 20 anos ela não falava com a filha. E a filha estava lá no dia na clínica, mas não queria entrar, porque a mãe não aceitava. Mesmo doente, ali a mãe não aceitava, e a filha lá querendo ver a mãe e tudo mais. Aí o pastor entra e ora, e dá uma palavra da mãe, a mãe confessa isso e chora muito. E aceita que a filha fosse falar com ela. E ali ela choraram, ela se abraçou. Daquele dia em diante, o quadro daquela senhora mudou. E ela melhorou muito e recebeu alta. E ele contando aquilo ali, eu fiquei pensando como a mágoa pesou no coração daquela mãe 20 anos. Porque ela não soube lidar bem. Ou ninguém sabe lidar com a mágoa. Paulo chega a dizer que é como uma raiz de amargura, que quando brota em nós, ela traz perturbação. Portanto, como lidar com a mágoa, como lidar com o aborrecimento, a tristeza? A primeira receita da palavra de Deus é o perdão. Veja Marcos 11, 25, quando diz: quando estiverdes orando, perdoai. É uma atitude nossa, voluntária, difícil às vezes, mas necessária.
porque é uma maneira como, antes de tudo, nós somos também libertos da carga que nos pesa nos ombros. Então o apóstolo diz, Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, são palavras de Jesus, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe vossas ofensas. Se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará vossas ofensas. Então aquelas mãos santas que se levantam, sem ira nem contenda, são mãos que, quando a contenda existe, estão sujas. E o perdão trata a sujeira, o perdão limpa, o perdão nos dá acesso ao Pai em oração. Por isso Jesus recomenda, se tiver alguma coisa, perdoe, porque você livra a carga. E perdoar, quero abrir um parênteses aos irmãos, o objetivo não é estudar sobre o perdão, mas posso dizer aos irmãos que o perdão não é esquecer a mente, mas aprender a lidar com a lembrança sem que aquilo lhe afete. Ninguém vai fazer lavagem cerebral ou dar remédio para uma lembrança sumir, mas você pode, pela força do Espírito de Deus, liberar perdão de maneira que a lembrança pode existir, mas a mágoa não existe mais, porque o Espírito de Deus limpa o coração para que nós sejamos libertos da mágoa. Então isso que Jesus ensina na palavra, assim como ensina em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro diz, aproximando-se dele, do Senhor, Pedro disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde a ele. Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Veja como Pedro já estava começando a melhorar. A lei de Moisés mandava que o perdão fosse só 3 vezes. Pedro, pela convivência com Jesus, melhorou um pouquinho. Aí foi perguntar para ele, talvez até assim num ato de querer parecer já uma pessoa melhor, né? Um discípulo mais transformado. Aí ele foi, Senhor, e aí? Se o meu irmão pecar, eu perdoo ele até 7 vezes, ele pensou que estava abafando, era mais do que 2 vezes do que a lei mandava, a lei dos judeus. Mas ele não esperava que a resposta de Jesus fosse aquela. Talvez Pedro esperasse assim, Pedro, nota 10. Né? Talvez ele esperava que Jesus dissesse de novo, ô Pedro, feliz és tu, porque quem revelou para ti não foi a carne nem o sangue, foi meu Pai. Essa revelação de que eu sou filho de Deus foi o Pai que deu. Jesus falou na frente dos outros. Talvez Pedro esperasse receber aquilo, não é, irmão? Não sei dizer não. 7 vezes, aí esperava aqui já no ponto do elogio do Senhor. Aí Jesus vem com uma palavra que desconcertou Pedro. Pedro, até 7 não, Pedro está enganado. Até 70 vezes 7. Portanto, o perdão, irmãos, é a primeira maneira e a maior de todas as maneiras de lidarmos com a mágoa, com os conflitos, com as contendas. É perdoar. E perdoar significa que aquilo não me afeta mais. A lembrança existe, mas não me afeta mais. Não produz mais em mim tristeza. Não produz mais ciúme. Não produz mais em mim aquele desejo de vingança. Não produz mais em mim o desejo de ficar compartilhando com os outros o mesmo problema. As pessoas dizem que, eu vou pedir uma licença às irmãs, mas há quem diga que as mulheres têm uma memória muito mais permanente para essas coisas do que os homens. Aí os grandes pastores que lidam com terapia de casais, por exemplo, dizem que quando as mulheres vão cobrar dos homens alguma coisa, às vezes elas trazem lembranças de 10 anos atrás. Foi o dia que há 10 anos atrás ele esqueceu de atender o pedido dela de ir buscar, sei lá, uma roupa que estava lá para costurar. Aí na hora da discussão, não, tu sempre fez assim, naquele dia, 10 anos atrás. Então, dizem que isso é assim. Quando há o perdão, irmãos, a lembrança permanece, mas aquela desculpa não vem mais para a discussão. Os irmãos entenderam? Ela sabe que houve aquela data, mas numa discussão aquilo não vem mais para a pauta. O perdão faz assim. Portanto, perdão, primeira grande recomendação para lidar com os conflitos. A segunda é a reconciliação. O perdão é algo que você faz aqui com você, é de dentro. Ele diz perdoar, e tanto que você pode perdoar na hora que está orando ali, você lembrar o Senhor, perdoe.
mas perdoa de coração, liberou o perdão. O irmão não precisa estar lá naquela hora, o perdão é interno, é com você e Deus. Mas há uma segunda tratativa, que é a reconciliação. Porque às vezes o conflito que gerou a mágoa, gera um estranhamento que não permite mais nem a proximidade. Então, quando você se reconcilia, veja o que diz Mateus 5, 23 a 25. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, e faz isso depressa, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial e te joguem na prisão. Portanto, é necessário um ato de reconciliação se há estranhamento, se eu não tenho convivência com o irmão porque briguei com ele, não estou falando mais com o irmão, isto não faz parte da igreja de Deus. Eu não falar com o irmão, eu viver brigado com ele, não. O que é da parte de Deus é perdão e reconciliação. E o que o Senhor nos ensina é isso. Se tu te lembra, veja o texto, Mateus 25. Se tu lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que tu tenha contra ele. Veja como o princípio do reino é invertido. O princípio humano diz assim: ele que me machucou, ele que vem ele se desculpar comigo. Não é assim que nos ensina? Mas a reconciliação que brota do Espírito de Deus para conosco, ela diz assim: vai lá no teu irmão, te reconcilia com ele. Às vezes uma conversa, né, irmão, vem aqui, você está brigado comigo, eu não estou me sentindo bem, vamos nos entender. Não significa que você deva abrir seus limites, mas você pode pelo menos ampliá-los, para que haja a possibilidade de você cumprimentar a parte do Senhor, meu irmão, como vai, tudo mais, tudo bem com você, lembrar de orar pelo aquele irmão, reconciliação. Terceira coisa que me leva a trabalhar os conflitos, eu quero encerrar por conta do horário, é a mudança de atitude. Então, primeiro é perdão, a reconciliação e a mudança de atitude. Eu preciso mudar para aprender a lidar com os conflitos. E mudar como que eu preciso mudar? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: rogai, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Não é uma maneira de viver, ser paciente com as pessoas? Tem gente que tem uma tolerância quase zero para qualquer coisa, se magoa. Nós precisamos aprender a mudar, precisamos aprender a tolerar mais. Paulo chega em outro lugar e diz: suportai a fraqueza uns dos outros. Se o irmão é mais fraco que você, ele é mais problemático, ele é um irmão descuidado, toda hora ele magoa, toda hora ele chateia, oriente ele: irmão, chama reservadamente, não faça assim, você está me magoando, está magoando o outro. Oriente, suporte mais. Não seja tão sensível, tenha mais paciência. Isto é uma mudança de atitude da nossa parte, aprender a ser paciente e tolerante. Segundo, 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso também é uma mudança de atitude nossa, dentro da casa do Senhor, ter cuidado com cada irmão. Eu tenho, é claro, irmãos que a gente se identifica mais. Pessoas que se aproximam de nós são amigos, estão naquele limite de dentro da casa, não tem irmão que você leva para dentro da sua casa, mas isso não me dá o direito de tratá-lo melhor do que ao outro, cujo limite não é o mesmo. Eu devo tratar todos diante de Deus igualmente, amar, cuidar, zelar e ser imparcial. Isto é o que diz a palavra do Senhor. Filipenses ainda 2,4 diz assim: não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Portanto, quando eu lido com conflitos, eu preciso entender que eu devo mudar nesse sentido e ter cuidado com o que é do outro, ter cuidado para não magoar o outro, não ser uma pessoa, como diz alguém, sem papa na língua. Há formas e formas de falar, de se expressar.
Eu devo ter cuidado para minhas palavras não serem palavras afiadas. Como às vezes nós rimos tanto de alguém que abre em cortar os outros, né? E alguém acha isso uma grande vantagem. Quando lidamos com irmãos, precisamos ter cuidado para que nossas palavras não causem mágoa, dano, não causem divisão, não matem o irmão. Quantos são novos na fé e são mortos por nossas palavras, porque não sabemos filtrar as nossas palavras. Mas quanto a isso, o Senhor Jesus diz: se alguém fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor seria que tivesse amarrado ao pescoço uma pedra de moinho e se jogasse ao mar. Porque há muitas pessoas que não obedecem Filipenses 4, não têm cuidado uns com os outros, causam vários problemas, como diz Provérbios 25, capítulo 25, versículo 8 a 10, são pessoas que são contenciosas, tudo geram briga, tudo querem algo discutir, são pavio curto. Provérbios diz: não se apresses em ir ao tribunal, ou em outras palavras, não se apresse a estabelecer um conflito, pois você fará no final, o que você fará ao final se o seu oponente lhe provar que você está errado? Quando discutir com o próximo, não revele segredos de outra pessoa, do contrário você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Às vezes a pessoa que falador, gosta de falar. Provérbios 6 diz assim, que há 6 coisas que Deus não gosta, e a última delas Deus abomina. E essa última é exatamente fazer contenda entre as pessoas. É aquela pessoa que está chateada com alguém e ela vai procurar o outro para falar mal do que ela está chateada. Aí o outro, que nada tinha a ver com a história, desenvolve uma imagem negativa. E aí com isso se aumenta o conflito. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Se eu agir assim, eu vou ser reprovado por Deus e posso ter certeza de que haverá um peso da mão do Senhor sobre mim. Quando eu perdoo, quando eu reconcilio, eu não trago mais a pauta, eu não falo mal, eu não tenho mais essa postura. E quero dizer aos irmãos que se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Portanto, se eu nada tenho a ver com a história, mas alguém traz para mim aquela história, e aquilo me contamina, aquilo muda a minha maneira de pensar a respeito do outro, se eu não intervenho para curar aquele conflito, o que acontece comigo? Eu estou sendo conivente, eu estou favorecendo, e eu entro no pecado alheio. Paulo não disse a Timóteo: não te contamina com o pecado dos outros. São pessoas que não têm maturidade, espiritualidade. Não, pare, irmão. Vamos acabar com isso, vamos procurar um irmão para você. Vamos lá, eu vou contigo para a gente conversar e acabar com essa história. Deveria ser a nossa postura. Mas quando nós dizemos: realmente o irmão está errado, temos que entrar mesmo, vamos combater contra o irmão, é aquilo assim, eu estou participando de um conflito que não é aquilo que Deus espera de mim. Portanto, para finalizar, 1 Coríntios 11:16, Paulo diz: se alguém quiser ser contencioso, briguento, causador de conflito, se alguém quiser ser assim, ele esclarece: nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. E é nisso que Jesus disse: se o irmão pecar, vai lá e procura te reconciliar. Não te ouviu, leva alguém, 1 ou 2 pessoas para testemunhar. Não te ouviu, leva para a igreja. Não ouviu, expulsa da igreja. Considere gentil, publicano. Não é crente, porque na igreja não há esse costume. Portanto, precisamos entender o que queremos ser, como queremos viver. E para lidar com conflitos tem que haver uma mente alinhada àquilo que é a vontade de Deus e a palavra de Deus. Portanto, exige de nós atitudes: perdão, reconciliação e mudança de postura. Devemos atentar a isso para que, como diz
o apóstolo, no versículo 18: enquanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens.